E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Ministério Fiel e eu estou aqui para falar com vocês sobre o livro Conhecendo Deus Trino do Tim Chester. E uma coisa importante, pessoal, já foi anunciada a Conferência Fiel de Jovens 2018, o tema será Inconformados. Será do dia 31 de maio até dia 3 de junho, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Sim, o lugar é um pouco diferente, né? Uma outra cidade que não a mesma deste ano de 2017. E os palestrantes são Emílio Garófalo, Eber Campos Júnior, Jonas Madureira, Max Styles e Vinícius Mussaman Pimentel. Eu acho que vai ser muito legal essa conferência, não sei dizer se eu irei para ela, mas eu confesso que eu gostaria. Então, se você é jovem, mesmo se você for jovem casado ou até 30 anos, confira aqui na descrição mais informações sobre a Conferência Fiel de Jovens de 2018, que vai ser muito legal. Vamos lá. Pessoal, eu tô aqui com Tim Chester, Conhecendo Deus Trino, porque Pai, Filho e Espírito Santo são boas novas. É interessante que esse livro aqui é um livro sobre trindade. E pensar em trindade, né? Pensar que Deus é apenas um, mas subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é um assunto básico no sentido de ser fundamental ao que nós chamamos de fé cristã. Não é básico no sentido de ser fácil. Mas muitas vezes a doutrina da trindade é colocada em uma posição que não é para ela estar. Muitas vezes ela é apenas inicial, é aquilo que você aprende no início da fé cristã para depois aprender as outras coisas. Muitas vezes ela é colocada de lado por ser muito obscura. Como é que eu vou entender? Como é que Deus é um, Deus é três ao mesmo tempo, 3 e 1, isso é uma contradição. Não dá para entender, deixa isso quieto. E o Tim Chester nos encoraja a meditar, a entender, a olhar para as escrituras e olhar para a nossa vida prática. Qual a importância da doutrina da trindade? O livro é dividido em 3 partes, olha só que legal, já tá falando de trindade, né? De 3 partes. E a primeira parte é dividida em, adivinha quantos capítulos? Isso mesmo, 3 capítulos. E a primeira parte chama-se Fundamentos Bíblicos. O Tim Chester vai abordar aqui, no primeiro capítulo da primeira parte, sobre a unidade de Deus. Ele fala sobre como a Escritura enfatiza essa ideia do Deus verdadeiro, né? O Deus Yahvé ser único Deus verdadeiro. Em um segundo momento ele fala da pluralidade de Deus na Bíblia. E ele fala que Deus é um só, mas Jesus Cristo é Deus. Ele fala que o Espírito Santo é Deus, o Deus Pai é Deus, né? Então Deus subsiste nessas 3 pessoas. Ele traz aqui aquela imagem que é bem clássica, né? Quando se refere a o que é a Trindade. Diz que o Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo, e que Pai é Deus, Filho é Deus e Espírito Santo é Deus. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo são distintos entre si, eles não são iguais, eles não são a mesma pessoa, eles são pessoas diferentes, mas cada pessoa da Trindade é Deus em si, e ao mesmo tempo Deus é essas 3 pessoas juntas, né? Pois é isso aí mesmo. E o terceiro capítulo dessa parte, eu achei bem legal ele ter esse capítulo. Ele fala da unidade e pluralidade diante da cruz. Porque a grande obra de Deus, a revelação, o ápice da revelação de Deus aos homens está na cruz. E ele mostra aqui qual é o trabalho da Trindade na cruz. Ele diz que na encarnação nós vemos de maneira mais clara o amor do Pai. Na cruz nós vemos o sacrifício voluntário do Filho. E na ressurreição nós temos o veredito do Espírito Santo. Então nós temos na cruz Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos para a redenção do povo de Deus. Isso é lindo demais. Na segunda parte ele vai falar dos desenvolvimentos históricos da doutrina teológica da Trindade. Essa parte tem também 3 capítulos, olha só. No primeiro ele aborda uma das primeiras discussões, o que significa a doutrina da Trindade, né? Alguns vão chamar que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são atos de Deus, formas diferentes de Deus agir, e outros vão falar que a doutrina da Trindade se refere necessariamente ao ser de Deus ou a quem Deus é. No capítulo que se segue, ele fala de umas visões diferentes sobre a essência, que significa Trindade. Uns vão dizer que começa com o Pai e a partir do Pai nós temos a divindade do Filho e a divindade do Espírito, ou seja, eles não são divinos em si, mas são divinos por causa do Pai. Em um outro momento vai dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus em si, né? Cada pessoa individualmente
é Deus. E no terceiro capítulo ele vai falar sobre qual a importância da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela é algo que fica à margem, ou seja, não é tão importante assim, ou ela é central ao que se refere à fé cristã. E esse capítulo é bem legal porque a grande ideia que ele quer trabalhar nesse livro, né, e esse livro meio que foi escrito para isso, é para falar da importância da Trindade. Então esse terceiro desenvolvimento histórico da doutrina faz muito sentido. E na terceira parte, né, como eu falei, tem 3 partes. Quantos capítulos tem? 4 capítulos. Pois é, dessa vez não foi 3 capítulos. Isso foi muito engraçado. Ele fala das implicações práticas da doutrina da Trindade. Em um primeiro momento, ele fala sobre a revelação, o fato de Deus ser uma trindade, né? Isso é fundamento básico para a revelação, porque nós temos a revelação plena de Deus em Jesus Cristo. Temos o aspecto aqui da salvação, porque quando nós observamos a nossa salvação, nós vemos claramente a ação de Deus, a ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como nós comentamos aqui, né? De maneira especial na cruz de Cristo. Nós temos um paralelo também em relação à humanidade, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então existem reflexos na humanidade que tem a ver com a Trindade. Um desses aspectos, por exemplo, é a questão do relacionamento. Por Deus ser uma Trindade antes do mundo ser criado, significa que ele já em si tinha um relacionamento. E o homem carrega esse aspecto de relacionamento por ser criado à imagem e semelhança de Deus e precisa se relacionar com o próximo. Esse próximo que é semelhante a ele, mas ao mesmo tempo é distinto dele. Então, não igual a Deus, né? Certamente que não. Mas está aí também um outro reflexo do que significa essa pluralidade e essa unidade. E por fim, Trindade e missão. Ele fala da necessidade de levarmos a doutrina da Trindade na nossa pregação do Evangelho e como isso faz toda a diferença para um mundo caído, um mundo sem esperança. Ele comenta aqui um pouco sobre a visão islâmica, como Alá, né, como o Deus no islamismo é tão distinto, é tão impessoal, mas parece com um deísmo, e como a Trindade traz um refrigério, um consolo para pessoas que precisam disso. E também comenta um pouco sobre a pós-modernidade, que vive em um relativismo, vive em uma verdade que um tem e o outro não tem. A minha verdade é diferente da sua verdade e não importa, não existe verdade absoluta. E se existe uma Trindade, existe um Deus presente, existe um Deus verdadeiro e ele fala conosco. Existem problemas reais e existe um Deus real que nos livra, que nos salva do verdadeiro problema que nós temos, que é o nosso pecado. Então a doutrina da Trindade, diferente do que muitos pensam, né, ser algo meramente inicial ou ser algo obscuro, algo que deve ser deixado de lado, ela é essencial para todo pensamento cristão, para toda vida cristã. É isso que nós precisamos. Nós precisamos sempre lembrar de quem é o nosso Deus e como ele se revela a nós. E se você quiser comprar esse livro aqui, você ficou interessado, o link vai estar aqui na descrição para você adquirir. E se você quiser saber mais informações sobre cristianismo e leitura, você pode conhecer também o meu canal, que é o GeoLê. O link vai estar aqui também na descrição. É isso aí, pessoal. Até uma próxima. Tchau.